Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para a primeira edição do nosso giro de notícias dessa terça-feira. Vamos aqui atualizar as informações do nosso gigante da colina. Bom dia aí para você, vamos que vamos, começando aqui mais uma edição. Nesse vídeo vamos atualizar a situação de Felipe Coutinho, é claro, uma informação muito importante, né, sobre o processo de rescisão de Felipe Coutinho, que deve acontecer em breve lá no Aston Villa, para ele ficar livre e assinar com o Vasco da Gama. Vamos trazer mais uma informação também sobre Thiago Alcântara e também atualizar a situação de Richarlison, que teve seu nome especulado no Vasco ontem, mas é claro que é uma negociação impossível, né, de acontecer, mas de toda forma a gente vai falar aqui sobre essa situação. Também vamos escutar o goleiro Léo Jardim, que participou ontem do programa Boleiragem do Sport TV, e falou sobre todo o momento do Vasco, sobre o novo treinador que chegou, a estreia do novo treinador que será contra o Flamengo e também o imbróglio, né, da Vasco SAF. Depois da vinheta a gente começa, antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal Machão da Gama. Tamo junto, deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo, esse vídeo que tem oferecimento da KTO, parceira do canal Machão da Gama, e você pode vir no QR Code que está aparecendo na sua tela, você aponta a sua câmera, é direcionado ao site da KTO, e lá você utiliza o cupom MDG20 na hora de fazer o seu cadastro. MDG20 vai te dar 20% de bônus no seu primeiro depósito lá na KTO, beleza? KTO, parceirona aqui do canal Machão da Gama. Bom, vou começar esse vídeo aqui com uma informação sobre Richarlison, né? O atacante Richarlison do Tottenham e da seleção brasileira. Ontem o apresentador Craque Neto da Band disse que Richarlison poderia pintar no Vasco, que o jogador está insatisfeito lá na equipe do Tottenham e poderia vir ao Vasco. O jogador queria voltar ao Brasil. Bom, o companheiro Carlos Berbé entrou em contato com o staff, né, do Richarlison, que afirma que não recebeu qualquer tipo de consulta do Vasco pelo Richarlison. O jogador está no Brasil e está realizando tratamento intensivo para se recuperar das lesões que sofreu na última temporada. Porém, o staff do Richarlison garantiu que ele vai continuar no Tottenham. Então é só para botar um ponto final mesmo, né, nessa situação que, cara, desde o início se pareceu meio sem pé, sem cabeça, porque um jogador que está no auge, né, de idade, de performance, aliás, performance ele já teve um pouquinho melhor, mas ainda, enfim, tem futebol para jogar em Premier League, não voltaria para o futebol brasileiro nesse momento, para nenhum clube, né, do futebol brasileiro. E salário também, o salário do Richarlison hoje deve ser um absurdo que nenhum clube do futebol brasileiro é capaz de pagar. Então, ponto final aí nessa situação do Richarlison. Um outro jogador que também está sendo especulado no Vasco é Thiago Alcântara, do Liverpool, também da Premier League, né? E um dos impeditivos, né, para um avanço na negociação entre Vasco e Thiago Alcântara é o salário do jogador. O meia espanhol, se a gente converter o salário que ele recebe hoje para real, dá mais ou menos cerca de 5 milhões de reais por mês lá no Liverpool. É isso que ele ganha hoje no Liverpool, com quem tem contrato se encerrando agora em junho. O Cruz Maltino mantém contato com o Alejandro Del Arco, que é o representante do atleta, mas encara a negociação como muito difícil. É claro que o Thiago Alcântara voltando para o Brasil, ele não vai ganhar um salário desse, até porque na última temporada ele jogou muito pouco lá no Liverpool, né? Nenhum clube vai pagar um salário de 5 milhões de reais para o Thiago Alcântara, mas mesmo ele reduzindo drasticamente seu salário para voltar ao Brasil, ainda assim é um investimento muito alto. Então, também é uma situação que a gente imagina bem difícil de acontecer. Já uma negociação que está acontecendo e está muito próxima de ser sacramentada é Felipe Coutinho. E a informação também do companheiro Carlos Berbé, do canal do Pedrosa, é que uma fonte interna lá do Aston Villa confirma que o clube inglês está em processo de rescisão com Felipe Coutinho. Atualmente, a tendência é de que haja um desfecho positivo entre as partes, Coutinho e Aston Villa. Então, em breve, o Aston Villa vai comunicar aí a rescisão de contrato com Felipe Coutinho e Felipe Coutinho estará livre para assinar com o Vasco da Gama. Está bem perto de ser sacramentado e está muito perto do Coutinho se tornar jogador do Vasco da Gama.
Agora, vamos escutar aqui Léo Jardim. Léo Jardim participou ontem do programa Boleiragem, lá do Sport TV, e falou sobre muita coisa. Primeiro, Léo Jardim fala sobre o imbróglio da Vasco SAF, né, que nesse momento tá aí briga judicial, liminar, mudou a direção, etc e tal. O Léo Jardim foi perguntado se isso afeta o campo e como ele está encarando essa situação. Confira só. Sim, na verdade, a nossa equipe se manteve muito blindada. O nosso foco tem sido o nosso dia a dia, até porque a gente tem a chegada de um treinador novo também, né? Então, muita coisa que aconteceu também dentro do futebol que nos manteve focados simplesmente em fazer o nosso papel, o nosso trabalho. Acho que uma grande prova disso é o nosso jogo contra o Fortaleza, que essa situação toda já vinha acontecendo, mas que a gente deu uma prova de que isso não teve interferência nenhuma no nosso desempenho. E como eu falei, a gente está focado, está blindado de toda essa situação. É claro que a gente, assim como todo torcedor, torce para que se resolva de uma forma que beneficie a todos, principalmente a instituição, ao Vasco. E nós, como jogadores, a gente tá buscando estar sempre focado, a gente está blindado de toda essa situação externa e está focado no nosso dia a dia, em fazer o nosso trabalho e representar o clube da melhor maneira. Depois, Léo Jardim fala sobre o novo treinador, Álvaro Pacheco, né? Como está sendo os primeiros dias, né? Como estão sendo os primeiros dias de Álvaro Pacheco comandando o Vasco. O professor Álvaro, eu vejo com muito bons olhos. Ele desde o começo se demonstrou um cara muito enérgico, um cara muito para cima e que é muito apaixonado pelo que ele faz. Ele se diz muito apaixonado pelo que ele faz, pela profissão de ser treinador. E pelo pouco que eu tenho visto, realmente é isso que acontece. Ele e todos os membros da comissão técnica dele estão sempre muito presentes nos treinamentos, sempre dando injeção de ânimo, sempre cobrando muito. E assim, o período que eu tive lá fora me faz enxergar as coisas que talvez ele possa agregar, coisas diferentes para a nossa equipe. Eu acredito que o europeu, de uma forma geral, ele é mais organizado, mais disciplinado, e eu acredito que essas coisas, essas ferramentas podem agregar bastante para a nossa equipe também nesse momento. Então, você já conhecia ele? Eu acho que eu joguei contra ele uma vez só, um jogo contra da Taça de Portugal, mas nunca cheguei a conhecer ele pessoalmente. Mas a expectativa é muito boa mesmo. Pelos poucos dias de treinamento que nós tivemos até agora, tenho gostado bastante, os treinamentos bem dinâmicos, e agora é ter paciência para que a gente consiga se adaptar bem às ideias de jogo, aos conceitos de jogo dele, e tenho certeza que as coisas vão correr bem e a gente vai colher os frutos lá na frente. E para finalizar, ele fala da estreia de Álvaro Pacheco que vai acontecer contra o Flamengo. Estrear logo de cara num clássico, é bom ou ruim pro treinador? Cara, então, essa pausa que nós tivemos foi muito boa também por isso, né? Que nós tivemos uns dias a mais para poder trabalhar com ele e poder entender melhor ainda as ideias que ele tem para nos passar, os conceitos. Mas eu acho que um jogo como esse, um clássico como esse, independente de ter chegado, de ser o primeiro jogo, ser a estreia, eu acho que todo jogador, todo treinador quer participar de um jogo como esse, né? Então eu acho que é uma grande oportunidade também para ele já poder dar o cartão de visitas. E então eu acho que, como eu falei, todo jogador, todo treinador quer ter uma oportunidade como essa. Então eu vejo com muito bons olhos a estreia dele já ser logo contra o Flamengo. Então tá aí, esse foi o Léo Jardim e eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é muito importante, se inscreva aqui no canal. Saudações, até a próxima. Fui!